Você analisa tudo o que você ouve a respeito da Bíblia? Todas as pregações, todas as mensagens, todos os sermões que você recebe, você realmente analisa? Para pensar e entender o que aquela pessoa está dizendo? Confere na Bíblia para ver se está correto? Nós temos que ter muito cuidado com as pregações que recebemos nos nossos dias. Existem várias correntes, várias ideias, várias heresias que se espalham no meio dessas pregações. Muitas vezes, não estou falando que é todo mundo que faz, mas às vezes a gente ouve um pregador e aquele pregador vai nos levando para um caminho errado. E a obrigação de ver se está correto ou não é nossa. Nós temos que ter o discernimento de abrir a Bíblia, ler, interpretar e entender o que está sendo pregado. E analisar, como os bereanos fizeram, analisar se está correto ou se está errado. Precisamos ter esse discernimento. Infelizmente, muitas heresias se espalham dos nossos dias e às vezes até de pregadores que a gente já conhecia, vinha por muito tempo com mensagens firmadas na palavra, mas de repente alguma coisa acontece e ele começa a pregar algumas coisas que não estão na Bíblia, que dissoam da Bíblia, que a Bíblia não concorda com o que ele está falando. E esse pregador acaba pregando o que a gente chama de uma heresia. Não tem sido incomum nos nossos tempos vermos heresias em igrejas ditas evangélicas ou mesmo até igrejas evangélicas históricas. Eventualmente aparece um pastor, um pregador que começa a propagar coisas erradas. Precisamos ter muito cuidado com isso. Precisamos analisar a mensagem e ter a capacidade de entender se aquilo está correto ou se aquilo está errado. Quando isso acontece na igreja da gente, ou a gente não entende ou discorda do que o pastor pregou, a gente vai conversar com ele na paz, na tranquilidade, para tentar entender o que ele está falando e por que aquilo ali soou de forma dissonante no nosso ouvido. É importante. Muitas vezes a gente ouve uma expressão, ouve alguma coisa e não gosta, não está correto, não está bom, mas se a gente se aprofundar no assunto, a gente entende o que está sendo dito e por que está sendo dito daquele jeito. Então é bom analisar, é bom pesar as coisas, não é para sair julgando, não é para sair condenando, mas quando algo fala claramente contra o que está na Bíblia, a gente precisa saber que aquilo ali está errado. A primeira carta, as cartas de João, a primeira, segunda, terceira carta de João, epístolas de João, foram escritas para combater uma heresia que existia na época, chamada gnosticismo. O gnosticismo, ele entendia que o corpo era mau, né, e que o espírito era bom, só se podia alcançar algo de bom através do espírito. E por isso eles entendiam que Jesus não era 100% humano, porque ele não teria como ser uma divindade se estivesse encarnado num corpo ruim, né? Então, por conta disso, eles negavam a característica, negavam a humanidade de Cristo. E se isso acontecer, então a gente, se isso é verdade, que Cristo não é humano, não foi humano, então a salvação não valeu de nada, porque ele não veio, não morreu como ser humano por nós e não derramou o seu sangue por nós. Então isso era uma heresia que apareceu naquela época, né? E infelizmente em alguns aspectos ela ainda permanece em nossos tempos, mas João escreveu as suas epístolas para combater esta heresia. E aí ele vem falando
do certo, do errado, do verdade, mentira e vários aspectos dessa natureza, mas focando em cima dessa heresia. Os dois textos que a gente tem aqui, 1 João 2, de 18 a 27 e 1 João 4, de 1 a 6, vou lê-los. 1 João 2, de 18 a 27 diz assim: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teria permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevis porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque a mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós nos filhos do Pai, e no Pai, no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto vos acabo de escrever, é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. E 1 João 4, de 1 a 6, novamente, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo vos ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, João está claramente falando do gnosticismo ali, mas ele tem falado de heresias. E essas heresias, ele também é claro aqui, né? E vem do seio da igreja. Infelizmente, as heresias aparecem de alguém que a gente conhecia, de alguém que estava no dia a dia da igreja conosco, ou de um pregador que há muito tempo está lá na igreja seguindo, né, a Cristo, e de repente aparece uma heresia. Nós temos que ter muito cuidado, muita cautela com isso. Essas heresias causam problemas na igreja, causam problemas a pessoas. Tem pessoas que deixam de seguir a igreja por conta de heresias como essas. E nós temos que estar muito preparados, muito atentos a tudo para que a gente não seja levado por essas heresias ou não se machuque por elas, né? E consiga ajudar aquelas pessoas que podem vir a se machucar por conta de falsos profetas e falsas pregações, né? Usando uma pregação, uma teologia, e o pessoal fala da prosperidade, por exemplo, né? Você é filho de Deus, você tem que ter tudo do bom e do melhor. E aí a pessoa de repente não consegue, e aí fica como? Né? Então eu não sou filho de Deus porque eu não tenho tudo do bom e do melhor. Não é assim. Então, se não está na Bíblia, se não está
no que está escrito na Bíblia. Não podemos e não podemos dar vazão a essas coisas. Bom, essa é a lição número 9 da revista Palavra e Vida, edição 73. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Tem ela lá em PDF, você pode clicar e baixar. Essa edição 73 tem por tema Marcas da Vida Cristã, exposições sobre 1ª, 2ª e 3ª João. Foi escrita pelo pastor Pedro Elísio. E essa lição de número 9 vem falar da marca da verdade, né? João está falando, desde o início aqui da epístola, de algumas coisas que marcam o verdadeiro cristão. Jesus, ele veio como missão fundamental morrer por nós, para nos tirar os pecados, para levar sobre si os nossos pecados. Mas ele nos ensinou várias coisas, e como deveria ser o viver cristão, o viver de acordo com a vontade de Deus. E esse viver cristão, esse viver de acordo com a vontade de Deus, tem marcas profundas. Quando a gente fala de marca, é algo visível, algo que todo mundo vê, algo que aparece, algo que transparece assim de uma forma diferenciada. Então, um livro, quando está marcado ali, escrito, você vê. Isso aqui não estava editado no livro, não, né? Veio escrito à mão, né? Um objeto, quando está marcado, ele tem algo ali que todo mundo consegue ver. E a vida cristã é assim. Ela precisa ser marcada por esses aspectos que a gente tem falado. Agora, é normal que na vida cristã nós tenhamos muitos conflitos. A gente acaba entrando em conflito com o mundo em vários aspectos. O apóstolo João já colocou ali a oposição entre luz e trevas, que nós somos a luz do mundo, a luz precisa iluminar, né? E a gente precisa andar na luz. Quando você anda na luz, você sabe o que você está fazendo, você sabe aonde você está indo. Quando você está andando no escuro, né, você pode tropeçar, você pode se machucar, você pode pegar a direção errada na estrada, né, porque você não consegue enxergar. Depois ele falou sobre amor e ódio, né, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então ele vem colocando dicotomias. Dicotomia é quando eu tenho duas coisas bem diferentes ali, separadas, né? E agora ele vai falar mais uma dicotomia, que é a dicotomia entre a verdade e a mentira. E quando a gente fala de verdade, né, o primeiro tópico nos fala o conflito entre a verdade e a mentira, vivemos um tempo muito difícil, porque a verdade é uma coisa que foi relativizada, né? Existe a minha verdade, a sua verdade, é isso que o mundo diz, né? E as pessoas buscam não entrar em conflito, não entrar em confronto, não discutir, não é discutir, é discutir certas coisas, e acaba que a verdade, as coisas ficam extremamente relativizadas. Eu ouvi esses dias uma expressão, né, e aliás eu ouvi umas 2 ou 3 vezes essa expressão esses dias, né? Você tem que se posicionar, né? Você tem que dizer o que você pensa. E você, o que pensa? Sabe dizer o que você pensa, né? Se alguém te perguntasse o que você acredita, no que você acredita, você sabe falar no que você acredita? O que é verdade para você? Você sabe dizer o que é a verdade? Né? As verdades, como disse, têm sido relativizadas por vários aspectos da nossa sociedade. Mas a Bíblia ele continua sendo a mesma. A Bíblia continua sendo a mesma de ontem. O que está escrito aqui continua valendo. A verdade bíblica, ela continua valendo.
E se você não quer acreditar, não acredita na Bíblia, é sua opção. Mas a gente precisa entender esse contexto. Jesus veio, morreu por nós para nos salvar. Essa é a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação. E se a gente quer esta salvação, quer a vida eterna, né? Uma outra dicotomia, céu e inferno, não tem outra opção, não tem meio termo, né? E se você quer ir para o céu, o caminho é a salvação de Jesus Cristo. Né? A verdade do Evangelho continua sendo a mesma. Olha só, o homem está morto em seus pecados e Cristo Jesus, Filho de Deus, morreu na cruz para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Essa é a verdade de salvação. E a gente tem visto, como eu falei, uma sociedade extremamente relativizada. A homossexualidade tem sido discutida e outros aspectos do nosso dia a dia. Muita coisa tem sido relativizada. O casamento há muito tempo já foi relativizado. Né? Esses dias eu comentei sobre união estável. União estável foi a relativização do casamento. Porque depois de um tempo vivendo juntos já é casado. Mas não é esse o propósito de Deus. Não é essa a forma correta de se fazer. Deus disse, né, que o homem deve deixar seu pai e sua mãe, unir-se à sua esposa e os dois serem um. Isso é um compromisso que a gente assume. Nossa sociedade não quer assumir compromissos. A nossa sociedade quer que qualquer visão, qualquer forma de expressão seja aceita como correta. Né? E isso é complicado. Como eu disse, a gente precisa se posicionar. Precisamos de um posicionamento. A palavra de Deus não mudou. Ela continua sendo viva e eficaz. Essas coisas têm causado muitos conflitos ao homem. E o autor usou uma expressão muito interessante aqui. Né? A verdade confronta, né? A mentira conforta. Às vezes a gente tem amigos e pede uma opinião e o cara fica sem jeito de dizer que está tudo ruim, que você está indo pelo caminho errado, devia fazer de outro jeito. E ele, ao invés de te ajudar, dizendo a verdade que você precisa ouvir, mesmo que esta verdade te confronte, ele prefere às vezes falar uma mentira que conforta. Será que quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou me sentindo confortado com o que eu estou lendo ou eu estou me sentindo confrontado? Deus é santo e a santidade de Deus é muito grande, né? Ela é infinita e nós não somos. Nós até buscamos melhorar de vida, buscamos viver em santidade, mas estamos muito longe disso. Quando eu abro a Bíblia para ler, será que eu tenho sido confortado pela Bíblia ou será que eu tenho sido confrontado? O normal, o correto é ser confrontado. Nós somos pecaminosos, nós erramos. Ao ler a Bíblia a gente vai achar coisas que nós fazemos errado. Agora, quando a mensagem vem como uma mensagem de conforto, uma mensagem de cuidado, de carinho, toda cheia de você está certo, toda cheia de pode continuar assim, cuidado, cuidado. A verdade confronta, a mentira conforta. Só que a verdade que confronta, ela liberta, ela nos traz a salvação. E a mentira que conforta nos leva para a perdição, para o castigo eterno. O que eu tenho ouvido?
das mensagens. Eu tenho ouvido mensagens que me confrontam ou mensagens que me confortam, né? Não estou dizendo que toda mensagem que conforte ela seja mentira, pelo contrário. Mas a mensagem mentirosa, ela não vem confrontando, ela vem sempre confortando. Então, cuidado, né? Será que eu estou no meu erro, estou ouvindo apoio para o meu erro e permanecendo nele? Ou não? Né? O segundo tópico da nossa revista que fala a mentira é a marca dos falsos mestres, né? E nós já sabemos que o diabo é o pai da mentira e que o anticristo, né, levará, se levantará, perdão, no fim dos tempos, né? O importante disso tudo é que a gente consiga perceber as heresias. A gente precisa estar preparado para se incomodar quando a gente ouve uma coisa diferente, estranha, que é dissoante com a Bíblia. Como eu vou me preparar para perceber? Tem que ler a Bíblia, orar, manter esse ritmo de fazer as coisas para que a gente alcance um nível de intimidade melhor com Deus. Eu preciso ter intimidade com Deus para que eu possa perceber se algo que está sendo falado está correto ou está errado. Ok? Então eu preciso aumentar o meu nível de intimidade com Deus para que eu possa perceber. E o perceber é extremamente importante. Todo ensino que vai contra Cristo ou que distorça a mensagem do Evangelho é mentira. A Bíblia diz, seja o vosso falar sim, sim ou não, não. Então não tem meia verdade. Não tem, vamos entender melhor o que está escrito aqui na Bíblia, porque isso não se aplica mais ao nosso tempo, aplicava-se ao tempo antigo. Cuidado, se eu estiver falando de uma cultura, de um costume, tudo bem. Mas se eu estou falando de um princípio, da vontade de Deus, a vontade de Deus é imutável, né? Não muda. E a gente tem que ter essa consciência de que o que está na Bíblia é a vontade de Deus. E o que está lá é vivo e é eficaz, né? Esse princípio, perdão, esse prefixo anti, né, quer dizer contra, mas também quer dizer no lugar de. O anticristo é um que vai se levantar como Cristo. É aquele que prega como se estivesse pregando a Cristo. E a gente tem que ter muito cuidado, gente, porque a Bíblia relata que ele vai enganar a muitos, né? Mas sempre que levanta um falso profeta, uma heresia dentro da igreja, isso machuca muita gente, isso maltrata muita gente. E não é um só, não, são vários. São vários. Vários pregadores que aparecem e eles perturbam a igreja. Eles causam desconforto, sabe? Muitas vezes se opõem ao pastor, trazem mentiras e questionamentos que não são corretos. Isso causa dor à igreja, que infelizmente algumas pessoas seguem por esses caminhos. Mas Jesus já havia previsto isso aí. Mateus 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Triste é quando é possível enganar aos eleitos. Marcos 13, 22 é o mesmo texto
em outra versão, na versão de Marcos, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. É o mesmo texto, né? Então, em Mateus e Marcos, evangelhos que são sinóticos, tem essa referência de Cristo dizendo isso lá atrás. Falsos cristos surgiriam, falsos pregadores, falsos profetas, que enganariam até, ou tentariam até enganar os eleitos, né? E a gente precisa ter muita atenção. É muito cuidado que nós precisamos ter para não cair numa armadilha como essa. Atos 20, de 28 a 31, está lá Paulo aconselhando os líderes da igreja de Éfeso. Paulo depois está repetindo o que Jesus falou, mas porque provavelmente estava vendo acontecer, como Cristo já tinha dito. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos para ele. Portanto, vigiai, lembrando-vos que, por 3 anos, dia e noite, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Paulo está alertando a igreja de Éfeso que vai acontecer alguma coisa ali. E é um alerta que serve para todos nós, porque além de acontecer na igreja de Éfeso, acontecem nas nossas igrejas. Infelizmente acontece. E a gente fica muito triste quando essas coisas acontecem. João está de novo falando aqui, amados, João 4, de 1 a 3, não deis créditos a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do Anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. O que João está dizendo aqui é que eu e você precisamos ouvir as pregações, os sermões, as mensagens, os estudos, mas a gente não pode ouvir de forma passiva. A gente tem que ouvir de forma ativa. Eu tenho que analisar o que eu estou ouvindo. Eu tenho que, é obrigatório analisar. É obrigatório, é mandatório que eu saiba o que está sendo pregado e que eu entenda se aquilo está certo ou está errado. Ah, mas eu ouvi uma mensagem no YouTube, o irmão Saulo falou um negócio no canal, eu fiquei meio duvidoso. Vai, conversa com o seu pastor, senta com ele, ele vai com certeza ter paciência de lhe explicar o que você não entendeu, ou até dizer que eu estava errado, ou que o outro pregador estava errado. Porque essa é uma obrigação do pastor, cuidar do seu rebanho. Tem que cuidar do rebanho, e ao cuidar do rebanho, a gente precisa discernir, né, se aquilo está certo ou está errado. Nós não podemos nos deixar enganar. Sabe que de vez em quando a gente gosta de ser enganado, não sabe? Quem nunca gostou, nunca comprou uma coisa muito mais barata do que o valor da loja, achando que estava se dando bem, talvez até sabendo que era falsificado, né? Mas eu prefiro não saber se é falsificado ou não. Eu prefiro não entender, porque se eu entender, eu estou compactuando com aquilo.
né? Se eu entender, eu não vou poder comprar, que é mais barato. Então é melhor eu não entender e eu compro o que é mais barato. Mas aí você está deixando se enganar, você está se enganando, né? Como se aquilo ali fosse correto e você está fazendo tudo certo, né? E esse é o famoso se deixar enganar. Não podemos nos deixar enganar, principalmente quando são coisas da Bíblia, né? Coisas de Deus. Não temos essa liberdade, não vou me deixar enganar. Não se deixe enganar. E para isso a gente precisa conhecer a palavra, né? E ela, conhecida, precisa permanecer em nós. Tá aqui, ó. Nós somos de Deus e aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos o Espírito de verdade. Provai os Espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o Espírito de Cristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem presentemente já está no mundo, né? Ele fala de permanecer na palavra no capítulo 2, né? Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. 1 João 2, 24. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Então é permanecer. Eu ouvi, eu aprendi, eu entendi, eu aceitei, né? Eu entronizei aquilo. Sabe, quando a Bíblia fala guardar a palavra de Deus no coração, né? Isso é para que ela permaneça em nós, né? E se a gente tem profundidade na palavra, a gente vai identificar imediatamente aquelas coisas que são falsas, ensinos que parecem verdade, mas não são verdade. Quantas bruxarias a gente tem ouvido aí em cultos evangélicos, atribuindo poder às coisas, atribuindo poder a uma determinada coisa que você leva para casa e depois vai. Quantas coisas aí a gente tem ouvido que são feitiçaria, não faz sentido, não está na Bíblia desta forma, né? A palavra de Deus não mudou e nós temos obrigação. Ouça bem, a palavra é obrigação, não é dever. Nós temos dever de entender e verificar essas pessoas que falam essas coisas erradas. Nós temos essa obrigação. E João identifica 3 marcas aqui, ó, no versículo, marcas desses falsos profetas. Versículo 19, ele fala, eles saíram de nosso meio. Eles saíram de nosso meio. Ou seja, esses falsos profetas se levantam na igreja. Não se engane, porque a pessoa tem a Bíblia toda decorada, porque sabe citar textos inteiros, porque sabe para que serve cada texto. Isso nem quer dizer que a pessoa é crente. Infelizmente, nós nos deparamos com pessoas que conhecem muito o texto da Bíblia, mas não conhecem a Bíblia, não conhecem o sentido daquilo ali. Esses falsos líderes, eles saem do nosso meio e causam dano, né? Pessoas ficam feridas, pessoas ficam tristes, pessoas acabam saindo da igreja por causa deles, né? Versículo 19, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram nossos, porque se tivessem sido nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, João está falando aqui que eles se foram, eles pareciam ser nossos, mas não eram nossos. Desde o princípio não eram nossos. A segunda coisa que ele fala aqui é de negar a fé. Falsos mestres negam a fé.
falsos mestres falam coisas contra o que está escrito na Bíblia. Então, se alguém fala que aquilo que está escrito ali precisa ser entendido de outra forma porque não se aplica mais ao nosso dia, né? Cuidado com o que está sendo dito. Muito cuidado, né? Quem é o mentiroso senão aquele que nega Jesus, nega que Jesus é o Cristo, é o versículo 22. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então eles negam a fé. E a terceira característica está lá no versículo 26. Isso que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. O falso Cristo tenta enganar os crentes. E cuidado, ninguém chega contra a palavra de Deus, né, de sola. Você vai pelas beiradas ali até que você fale o que é que você quer. E é complicado. Né? Não você, eu, né? Estou falando, né? O falso profeta, o falso pregador, ele não se contrapõe de uma vez contra a Bíblia. Ele vem, como a gente fala, né? Comendo pelas beiradas. Né? Quando a gente pega o prato de mingau, tá quente, né? Vai comendo pelas beiradas que é mais frio. Né? Então ninguém chega de sola. João, nas lições anteriores que nós estudamos, vimos lá que teve aspectos morais, espirituais e sociais que ele colocou para identificar as marcas de um verdadeiro crente. Né? E essas coisas todas é que revelam quem é um verdadeiro crente e quem é um falso mestre. Ao longo do tempo, você vai conhecendo a pessoa e você vai vendo os frutos que ela deixou para trás. Né? É importante isso. Né? A gente às vezes quer julgar a pessoa instantaneamente. Né? E não funciona desse jeito. A gente tem que analisar, ouvir, acompanhar, ver, para que lá na frente a gente consiga entender e perceber quem de fato é crente e não é crente. Né? Então vamos lá, perseverança na verdade é o terceiro tópico, em dois momentos distintos. Ele fala lá no capítulo 2, versículos 20 e 21, ele fala de perseverar. E vós que possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento, não vos escrevi porque não sabais a verdade, antes porque a sabeis, e porque a mentira alguma jamais procede da verdade. E no 4, do 4 ao 6, ele fala assim, ó: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conheceremos o espírito da verdade e o espírito do erro. O que ele está apresentando aqui é a perseverança na verdade. É estar perseverante na verdade. O que significa isso? Significa a gente não se desviar, a gente não dar ouvidos a fábulas, a coisas enganosas. Né? Nós gostamos muito de coisas sensacionais, extraordinárias. Né? Nós temos essa história do coisa sensacional. Tudo bem, cuidado. Deus pode operar, fazer milagres, fazer transformações, enfim, tudo pode. A pergunta é realmente aquilo que você está vendo é realmente da parte de Deus? Nós temos que ter, de novo, discernimento e ficar perseverante na verdade. Quando a mensagem está desviando um pouquinho, é mentira, né? E a gente tem obrigação
de perceber isso aí. Agora, mas eu não tenho, eu sou novo na fé, eu não conheço muito a Bíblia, enfim, ainda falta muito para eu estudar. E aí? O Espírito Santo de Deus que habita em nós no momento que nos convertermos, né? A Bíblia diz que ele eu esqueci a palavra, do pecado, da justiça e do juízo. Ou convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é o nosso ajudador. E como ajudador, ele nos ajuda a discernir também das coisas certas e das coisas erradas. Então, é um recurso muito importante. A gente conversa com Deus e Deus nos deixa tranquilos para fazer ou seguir alguma coisa, ou intranquilos, porque aquilo ali não está muito certo. O Espírito Santo nos dá capacidade de entender os assuntos e a gente pode aí correr atrás, entender, estudar um pouquinho determinado assunto para que aquilo ali seja esclarecido. Ele nos livra do mal se a gente pedir, né? E guiar nossas vidas e ações. Tudo que a gente for fazer, vamos deixando nas mãos de Deus para que Ele vá orientando, Ele vá nos conduzindo, Ele vá balizando as nossas ações. É melhor assim, tudo dá certo, tudo fica bom quando estamos fazendo a vontade de Deus, né? Deus e Cristo são verdadeiros e o Espírito Santo nos guia mediante a verdade. Verdade. É o que a gente precisa, né? É a verdade. A ação do Espírito Santo é cada cristão conduzido pela verdade das Escrituras para produzir frutos. Se nós estamos na verdade, se nós estamos sendo conduzidos ou nós estamos vivendo em verdade, nós vamos frutificar. E é assim que os outros reconhecem que nós somos crentes, que somos seguidores de Cristo. Por quê? Porque apresentamos frutos das coisas que fazemos. Eu preciso ficar preocupado em fazer o marketing do meu fruto? Não, de jeito nenhum. Você não precisa fazer marketing do seu fruto. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, poxa, o Saulo é assim, o Saulo é assado. E vão entender que você é de Deus. Então, sim uma evidência os frutos que apresentamos, né? E quando alguém testemunha disso de volta para nós, é gostoso, é bacana, né? É gratificante e a gente se sente bem com isso. Mas é mais importante que esse fruto nosso influencie os nossos amigos, aquelas pessoas que convivem conosco, né? O autor coloca aqui: a vitória do cristão é marcada pela verdade, né? A verdade é que nos dá a vitória. E, infelizmente, o mundo que nós vivemos, às vezes, a verdade nos bota em apuros e muitos preferem usar de mentira, muitas vezes, né? Para se desviar de um determinado assunto, se desviar de uma determinada confusão, né? E é uma coisa complicada para nós crentes. Nós não podemos mentir. O pai da mentira é o diabo, né? Diz que eu não estou, é mentira. Você está. Né? Não podemos nem mandar alguém fazer isso, nem fazer isso para os outros. Né? É complicado. Nos bota em apuros muitas vezes, porque não queremos usar isso aí, mas é complicado. Precisamos ter atenção quanto a isso. Um cristão verdadeiro, ele não pode mentir. Ele não pode se sentir confortável mentindo. Se ele está mentindo, ele vai se sentir extremamente desconfortável. Né? Mentira não é de Deus e a mentira
ela não condiz, né, com o jeito cristão de ser, né? A conclusão aqui, a vida cristã nos desafia todos os dias a ler a palavra e ser confrontado, né? Para que alguma coisa melhore, você precisa criticar. O pessoal usa a crítica construtiva. Ou melhor, oportunidade de melhoria. Pô, deu errado, vamos criticar. Mas criticar para que melhore, né? É a ideia da oportunidade de melhoria. Mas a oportunidade de melhoria acaba sendo uma expressão muito mais light, né? Eu imagino aqui, eu lembro aqui da situação do brilhante, né? A situação do diamante, né? Quando ele é encontrado na natureza, ele não é bonito, ele é uma pedra feia, disforme. E aí o lapidador vai trabalhar com aquela pedra e ele começa a lapidar, tirar lascas da pedra, para que ela fique naquele formato bonito, cheio de faces planas, refletindo a luz e ficando de forma deslumbrante. Perceba que para lapidar, né, ele precisa tirar lascas daquela pedra. E para tirar lascas daquela pedra, ele bate. Ele tem que saber bater, mas ele bate, né? Ele vai batendo como se fosse uma talhadeira e vai tirando ali as partes para que aquela pedra fique bonita, fique vistosa, fique agradável. E nós somos assim, né? Nós, enquanto crentes novos, que não conhecem muito bem a Deus, precisamos ser moldados, precisamos ser lapidados. Às vezes Deus vem dar uma pancadinha ali para tirar uma lasquinha, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa melhorar no sentido de fazer a vontade dele, né? Para que a gente possa crescer. E a verdade tem que ser um prisma para a gente enxergar as pessoas, né? Mentira é marca dos filhos do diabo e a verdade pertence aos filhos de Deus. Não é natural, não pode ser natural, muito menos confortável para um cristão mentir. Não está correto. Ele não pode se sentir bem com isso, né? Para pensar em agir. Qual tem sido o meu relacionamento com a Bíblia Sagrada? Eu tenho buscado na Bíblia palavras de conforto ou eu tenho buscado na Bíblia palavras de confronto, né? Quando eu leio o texto, eu busco entender no que eu estou errado e preciso melhorar, ou eu busco textos que me agradem, que me deixem confortáveis, felizes, me sentindo melhor agora, né? Como um livro de pensamentos ou só como um livro de conforto, né? A gente precisa ser confrontado com a Bíblia, né? O segundo tópico aqui, o que tem marcado você, o uso da verdade ou o uso da mentira? Será que eu tenho usado a mentira de uma forma assim que nem eu estou percebendo? Eu minto assim tão naturalmente que não percebo? Não pode. Isso tem que incomodar muito a gente. Tem que incomodar muito. Porque a mentira não é do nosso Deus. A mentira é do inimigo, né? Item 3. Você pode afirmar que conhece a verdade das Escrituras? Você tem vivido o Evangelho de verdade? Será que a gente tem feito tudo que Jesus realmente pregou? Tudo bem, aceitei a salvação, estou salvo, aleluia. Só que eu tenho vivido de acordo com a vontade de Deus? Será que eu tenho feito a vontade dele? Ou será que eu tenho fugido de fazer? Não, mas veja bem, não é bem assim, né?
Quando a pessoa fala, veja bem, né? Uma vez um chefe falou isso aí, não, o cara da empresa foi lá se justificar, ele veja bem, ele não, quando você fala veja bem, eu já sei que você vai tentar me enrolar, né? Então não vamos nos enrolar, não vamos nos enrolar. Vamos no caminho da verdade, vamos no caminho da Bíblia, vamos no caminho do Evangelho. Deus morreu numa cruz, Deus mandou seu Filho para morrer numa cruz por nós, derramar seu sangue em forma humana, e por conta disso, apenas por conta disso, temos o perdão eterno dos nossos pecados e a salvação. Que Deus nos ajude a viver em verdade, né? E que consigamos ajudar as pessoas do nosso meio. Que não deixemos que heresias e falsos profetas venham atrapalhar a nossa crença, a nossa fé em Deus. Que permaneçamos na verdade.